vem no Congresso do ano que vem. Olá, boa tarde, Brasil. Boa tarde não, boa noite, né? Que já são 19 horas aqui. E aí, você está preparado para mais uma live daquelas, para dar uma mexida na sua cabeça? E com esse tema, não 5 dicas infalíveis para você prejudicar os seus filhos no futuro. E aí, você quer saber como é que você pode prejudicar os filhos no futuro? E hoje eu vou fazer uma live com uma profissional extremamente competente que você vai adorar, com certeza, que é a Carolina Pinheiro. Deixa eu ver se ela já entrou aqui no Instagram e já pediu para entrar aqui. Deixa eu ver, já pediu aqui, já vou colocar a Carolina aqui no Instagram, vou colocar a Carolina aqui também. Vamos lá, peraí. Eu pedi para colocar e não entrou. Estou esperando aqui. Vou colocar a Carol aqui no YouTube, no Face. Vocês estão vendo a Carol aqui. No Instagram ela já deve entrar. E aí a grande questão é se está com eco. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram se está com eco. Pessoal do Instagram, será que está tudo ok aí? Fale alguma coisa aí, Carol. Muito boa noite a todos e todas. Eu acho que eco não tem dessa vez aqui. Pessoal, vocês que estão aqui, só dá a dica aí se está dando eco ou não. Espero que não, porque tecnologia é uma coisa interessante. Se você não souber fazer as coisas direito, vai dar zebra. Aliás, com filho é a mesma coisa, né, Carol? Se você não souber o que fazer com os filhos, também vai dar zebra. Deixa eu só ver aqui. Se está tudo ok, se o pessoal está entrando aqui. Humberto, lá do Uruguai, como vai, Humberto? Meu querido amigo, como está? E a Ângela Maria Pedroso sempre colocando aqui o seu like. A Ângela, que é lá de Cotia. Ana Maria da Austrália. Opa, do outro lado do planeta. Bem-vinda, Ana Maria. A Odete, a Ângela de novo aqui, a Vanessa Farias, a Lúcia Sorte de Portugal. Com o sobrenome desse, Lúcia, você está muito bem. A Noêmia Ramos, vamos lá, deixa eu ver aqui no Instagram se as coisas estão funcionando bem também, como é que o pessoal está dando aqui. Olha, a Zazá colocou assim, live de milhões com essa dupla. Ei, Zazá, beijão para você, bem-vinda aqui. Tem uma xará sua aqui, Carolina Ferreira também. Com o fone é melhor para ouvir. Ok, então manda, taca o fone aí. O pessoal do Instagram geralmente dá um eco, mas dessa vez parece que não tem eco. Não tem. As coisas estão do nosso lado hoje, Fê. Exato, vamos ver. De vez em quando a gente está fazendo um teste aqui, a câmera da Carol de vez em quando desfoca. Tecnologia é uma beleza, né? Mas vamos lá. Carol, eu vou pedir para você colocar o seu celular mais na sua frente, porque aqui no Instagram está pegando seu perfil. Se você conseguir colocar ele mais perto, fica... tá melhor. Aqui é o máximo que vai. Uma profissional tão bonita, cheia de conteúdo, precisa aparecer aqui para todo mundo ver, né? Carol, seja muito bem-vinda a essa live. Tenho o maior prazer de apresentar você aqui com todo esse conteúdo maravilhoso que você tem. E eu vou pedir para você se apresentar, Carol. Quem é você? Prazer é todo meu, Fer. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E para quem ainda não me conhece, eu tenho uma formação aí inicial em psicologia. E depois que eu me formei em psicologia, eu fiz diversas pós-graduações. Então, fiz primeira pós-graduação em arte-terapia lá em Roma, na Itália. Depois eu fiz uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental aqui no Brasil. E depois eu mergulhei de cabeça na sistêmica, fiz todos os cursos que o Fernando já deu, né, Fê? Fiz a consciência sistêmica, fui monitora do consciência sistêmica por 2 anos seguidos, do presencial, ainda antes da pandemia. Fiz todas as lapidações temáticas, família, doença, psicossomática, profissional, organizacional. E aí, desde que eu engravidei,
eu comecei a estudar muito. Bom, já trabalhava com crianças no início. Assim que eu me formei, eu comecei trabalhando já com crianças na clínica, né? Com um neuropediatra aqui de Ribeirão Preto que chama Doutora Arruda. Atendia crianças. Eu era da equipe dele e assim que eu me formei, ele me convidou para fazer parte. Eu atendia crianças com deficiência lá e dava muitas orientações para os pais, enfim. Mas quando eu engravidei, eu mergulhei muito mais de cabeça nesses estudos, né? Sobre educação, sobre como disciplinar as crianças, fui me atualizando do que a psicopedagogia, a psiquiatria infantil, a psicologia atuais falam, né? Porque de muito pouco tempo para cá, muitas coisas foram atualizadas, então práticas que eram estimuladas 5 anos atrás já não são mais estimuladas hoje. E aí a minha gestação me inspirou para estudar muito isso e eu fui cada vez mais me aprofundando. Me tornei mãe, hoje eu tenho um filho que tem 3 anos, que é uma figurinha, que está inclusive agora com a avó. Está aqui na minha casa. Está aí na sua casa. Agora, e nesse aí, momento. Na prática da maternidade, né, que eu pude colocar em prática tudo que eu orientava os pais das crianças que eu atendia a fazer, né? Então, foi uma vivência muito rica para mim, ver como é que era na prática colocar aquelas orientações em casa com o filho, estudando sempre, me atualizando sempre, e agora estou grávida de gêmeos. Um menino e uma menina, o Nuno e a Flora. E aí, nessa gestação, eu fiquei mais inspirada ainda e resolvi mergulhar de vez nesse nicho aí da maternidade. Então, agora eu estou usando o profissional e o pessoal tudo junto, misturado, porque eu acho que uma coisa sempre enriquece a outra. Porque é interessante, né? Porque você estudou muito, mas no começo era muita teoria, né? Porque agora a prática é ter filho, né? Porque teoria é uma coisa, falar para o filho do outro é uma beleza, mas a hora que você tem a prática, o filho está aí, agora estão chegando mais 2 ainda, né? Exato. Alguma coisa muda, né? Com certeza muda. Com certeza tudo muda. Eu sei que você está focando muito nesse trabalho, dessa relação aí de cuidado de filhos. Inclusive, a live de hoje, nós vamos fazer esse tema aqui, 5 dicas infalíveis para você prejudicar os seus filhos no futuro. Porque as pessoas, é interessante, elas adoram fazer coisas que têm muita boa intenção. Só que boa intenção vai tudo para o inferno, não serve para nada, né? Então, o que precisa fazer não é ter boa intenção, é fazer aquilo que é saudável. E, às vezes, o saudável não é bem o que você imagina, né? Carol, dentro dessas 5 dicas infalíveis para prejudicar os filhos no futuro, qual seria dessas 5, qual delas você acha, dessa ordem que você colocou, qual que você acha que é a mais importante? Das 5, todas elas são. Mas o que te chama mais atenção? Mas não fale qual é. Só fale qual é. Difícil escolher uma, tá? Mas eu iria por primeira dica, né? Infalível para prejudicar os seus filhos no futuro trate eles muito mal. Maltrate os seus filhos. Essa dica é boa. Trate muito mal. E é interessante, né? O que é tratar mal um filho? Bom, tem várias formas, né, de tratar mal. Então, vamos lá. Por exemplo, tá? Eu vou te dar uma dica agora. Eu já percebi o que desfoca. Você fala muito com a mão. E é natural, e é bom. Só que a hora que a sua mão Filha vai de Carla, perto, né? A hora que a sua mão, você vai mexendo a mão, aí eu vou sumir e voltar para ela me focar. Pera lá. Vamos lá, volta, vamos ver. Volta. Aí, melhor. Mas é interessante, eu percebi, conforme você mexe com a mão, o foco pega na mão, e aí ele desfoca. A câmera enlouqueceu. Você falou vou tentar segurar minhas mãozinhas aqui, vou pôr elas na barriga. Não, pode mexer com as mãos à vontade. Se sair desfocar, dá a dica aí. A gente volta. Mas então, vai vamos lá. Primeira dica. Mal. Tá. Primeira dica infalível, tratar mal. Como? Por exemplo, o que é tratar mal? Então, uma coisa que é tratar mal e muita gente não imagina que seja ignorar. Ignore o seu filho quando ele estiver precisando de você, quando o seu filho estiver tendo
por exemplo, que é chamado de ataque de birra, não gosto muito desse nome, porque a birra é um comportamento natural e esperado da criança. Mas quando ele estiver tendo ali um comportamento desafiador, claramente pedindo a sua ajuda, e você ignorar ele, com certeza vai prejudicá-lo no futuro. E, infelizmente, por ignorar, não ser de fato uma violência direta à criança, tem muitos pais que ainda fazem essa prática. Então, por isso que eu achei importante começar com isso. Então, a gente não deve ignorar os nossos filhos. A gente deve se agachar na altura deles, olhar nos olhos deles e dizer aquilo que eles não estão conseguindo dizer. Por exemplo, filho, eu estou vendo que está muito difícil para você. Eu estou vendo que você está com... E aí você nomeia a emoção, ele está chorando, você está triste, ele está gritando, você está com raiva. Então você vai educando ele a entender o que são essas emoções que ele está sentindo, porque dependendo da idade que ele tem, ele ainda nem sabe o que é emoção, mas ele já sente muito, de forma avassaladora, mais intensa do que a gente. Ele não sabe, ele não sabe aqui, né? Mas ele sente. Ele sente, o corpo dele... Exato, e quando você, mãe, o pai, está lá, você está ajudando a nomear para ele entender. Isso aqui é medo, isso aqui é raiva, isso aqui é um desconforto, isso aqui, você está explicando, ele vai entendendo. É um aprendizado emocional. E ele só vai aprender se alguém ensinar, né? Porque senão, não adianta. E quem é a responsabilidade de ensinar principal é dos principais cuidadores, que é pai e mãe. Gente, eu atendo na clínica, uma coisa que eu vejo muito, né, nos meus pacientes, eu pergunto para eles, essa coisa que você está me contando aconteceu? E como você se sentiu? Ou o que você está sentindo agora? E tem muita gente que não sabe dizer o que sente. A pessoa não sabe nomear a emoção. Não sei. A pessoa começa a dar respostas vagas porque ela não sabe dizer o que sente. Por quê? Porque ninguém ensinou ela quando ela era criança. Ela não aprendeu, ela não teve esse mediador, esse pai ou essa mãe, ou principal cuidador, para dizer, olha, isso que você está sentindo é raiva. Sentir raiva é natural, todo mundo sente, a gente pode lidar com a raiva assim, assim, assado, né? Então, essa coisa do ignorar é uma coisa que realmente prejudica muito a criança. Porque ela vai sentir o seguinte, pensa lá, a criança está com o corpinho dela explodindo de hormônios, cheia de sentimentos, de emoções, ela tá assim, carregada. E aí a pessoa que ela mais confia, que ela mais ama, que é a mãe e o pai, ignoram. Ela vai sentir o quê? O que você acha que essa criança vai sentir? Ela vai se sentir inadequada, provavelmente. Ela vai se sentir insegura, ela vai se sentir desconectada das próprias emoções, porque não tem um mediador ali de confiança dizendo para ela que isso é natural, que não tem nada de errado ela sentir assim. Né? Então, essa coisa do ignorar é muito, muito preocupante. A gente precisa parar de ignorar as crises de birra. A crise de birra é um pedido de ajuda, gente. É um pedido de ajuda da criança. Então, olha para isso. Posso falar, é uma reação natural da criança. Criança é criança, que está aprendendo. Ela está aprendendo. E adulto também dá birra, não dá, Fernando? Também, todo mundo, quem não dá? E aquela história, foi interessante falar o adulto, porque tem um autor que fala que a criança, nessa fase aí, principalmente até os 2 anos, é o feto do adulto, que assim, é como você está moldando a sua mente para ser adulto. Então, você vai pegar os seus referenciais, eu sinto isso, nomeio, o que é melhor eu fazer com isso. Então, existe algo que é criar padrões. Isso é dentro da neurociência, é você criar padrões para as dinâmicas, e principalmente em relação ao estresse. Quando a criança está em estresse, ela não sabe o que é, ela não sabe como solucionar, não sabe o que é aquilo, mas a hora que tem uma dinâmica adulta, ajuda a identificar e ajuda a encontrar caminhos. E esses caminhos são os caminhos sinápticos, que vão sendo formados na mente dessa criança. Então, ela sabe, eu sinto isso é assim, e a melhor forma de funcionar é desse jeito. E isso na prática, do dia a dia, toda hora, aquilo vai acontecendo. Então, isso forma caminhos sinápticos, padrões que essa criança vai desenvolver para o mundo adulto. É como falou, você vai atender um adulto e não sabe nem o que é o sentimento direito. Exato. E não aprendeu lá atrás. Então, tudo que a gente faz no mundo adulto hoje, no fundo, tem a ver
com esse grande período de molde, essa janela de oportunidade para começar a criar uma mente mais saudável. Não é isso, Carol? Exato. Inclusive, você falou da neurociência, né? A gente tem 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Um lado é responsável pela nossa parte racional, o outro lado é responsável pela parte emocional. A criança, dependendo da idade, ela é pura emoção. Ela ainda não tem um dos hemisférios desenvolvido. Então, o adulto vai fazer, isso chama, na ciência, corregulação emocional. A criança, pelo menos até os 3 anos, ela ainda não tem desenvolvido essa parte mais racional e ela não sabe se regular sozinha. Não espere de uma criança de menos de 3 anos que consiga se regular sozinha diante de uma frustração. Então, ela precisa de um adulto cuidador da confiança dela para fazer essa corregulação emocional. E aí, quando o adulto vai lá, nomeia, explica para a criança essa emoção, ele ajuda a criança a integrar o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. E aí essa criança se torna lá na frente um adulto que sabe nomear suas emoções, que sabe o que está sentindo, né? E tem várias outras formas também de tratar mal, né? Eu falei do ignorar, porque muita gente acha que ignorar não é tratar mal, mas é. Mas tem várias outras que são mais conhecidas, como, por exemplo, castigos físicos ou emocionais, né? Violência psicológica, chantagens emocionais, né? Se você não fizer isso, eu não vou te amar mais. Se você não fizer isso, você não vai ganhar presente no Natal. Ele vai ganhar. E aí já entra depois numa outra que eu vou falar já já, né? Mas então, chantagem emocional, castigo, punição, invalidar as emoções da criança. Então, sabe quando a criança está chorando por alguma coisa que para você adulto é bobeira? Só que aí você fala para a criança: ai, que frescura, tá chorando por causa disso? Tá chorando por causa disso, porque para ela isso é uma grandíssima coisa. Ela é criança, né? Exato. Para você pode ser bobeira, mas não diga isso para seu filho, guarda isso para você. Acha Ele que vai tem se sentir julgado. Acha que tem um adulto ali, está interagindo com um adulto. Gente, ela é criança. E você falou algo da neurociência no hemisfério interessante, que a criança basicamente funciona no hemisfério direito. A partir de 2 anos é que começa a vir o esquerdo. Então, esse racional, a criança vai moldar esse mundo adulto em cima do que os adultos estão fazendo com ela. Isso lá na frente é aquela história. A hora que eu vou ter um acesso de birra, o meu adulto fala: ei, isso é infantil. Não é assim que funciona. Deixa eu ver o que está acontecendo, qual é a solução, como é. Então, essa história de ficar achando que a criança vai entender, criança não é um adultozinho que está crescendo, a criança ela está em formação. Exatamente. E esse padrão, esse referencial tem que vir dos pais e dos adultos que estão ao redor. Exatamente. Quer ver outra coisa que ainda se enquadra nesse tratar mal? Isso, gente, é o que, nossa, muita gente faz o tempo todo e às vezes não percebe que está fazendo. Criticar os filhos, né? Adultos, até filhos adultos, os meus pacientes todos, com quase todas as sessões, comentam algum comentário que pai, que mãe fez de crítica. Então, a gente tem mania demais de julgar os outros. E tudo bem a gente julgar internamente, porque é automático. Às vezes a gente bate o olho numa pessoa, às vezes não. Sempre que a gente vê uma pessoa que a gente não conhece, a gente bate o olho nos primeiros segundos, a gente já deu um rótulo, já criou um julgamento para aquela pessoa. Mas quando você fica julgando seus filhos ou o seu filho, criticando o que o seu filho fez ou deixou de fazer, independente da idade dele, isso prejudica ele. Se é um adulto que está muito bem resolvido com a sua criança interior, ele vai sair prejudicado mesmo assim. A criança dele vai sentir. Se ele for inteligente, esperto, trabalhado na sistêmica, né, Fernando? Ele vai lidar bem com isso. Ele vai cuidar da criança dele. Agora, mesmo adultos, para de criticar os seus filhos. Deixa eles viverem do jeito que eles estão vivendo. Se você não concorda com alguma coisa, ó, zíper na boquinha, né? Não precisa concordar, mas precisa respeitar. Então, para de criticar seus filhos, que isso não vai fazer bem nenhum para ele. E nem para a relação de vocês. Ele vai querer se afastar de você cada vez mais. Se ele for criança, ele vai sempre se sentir inadequado, sempre se sentir que ele não é bom o suficiente, vai crescer com essas crenças de não ser bom o suficiente. Ele vai... A voz da mãe, né, Fernanda? O Fernando ensina muito isso no curso dele. A voz da mãe, quando a gente é pequeno, ela entra na nossa cabeça e vira aquele diabinho que fica falando depois que a gente cresce.
E aí, quando você cresce, você já tem lá seus 30, 40, 50 mais anos, você fica com aquele diabinho falando assim, você não faz nada que presta. Tudo que você faz está errado. Não sei o que tem. Por quê? Porque a gente escutou isso da mãe ou do pai quando a gente era criança. Internaliza isso. Então, para de criticar os seus filhos. Se você não tem nada de positivo para falar para ele naquele momento, não fale nada. Ou pelo menos fale, estou vendo que está difícil para você esse assunto, como eu posso te ajudar? Vai ficar criticando, gente. Acaba com a autoestima desse filho. Isso que você está falando é realmente a fonte da autoestima, porque tem uma mensagem subliminar na crítica, que é assim, você não é perfeito, e se você não é perfeito, não presta. E aí eu fico o tempo todo buscando a perfeição. A perfeição, não sei que raio de perfeição que é essa, porque a pessoa que critica, no fundo, é ela que está buscando a tal da perfeição e sofre que nem uma louca. Porque essa tal de perfeição não existe. E eu vou cobrar a perfeição em tudo quanto é lugar. Então, quem fica cobrando perfeição, provavelmente na infância, teve essa cobrança. E dentro disso você falou assim, fica a voz da mãe, principalmente da mãe, né? Por incrível que pareça, que a mãe é uma figura importante, é uma função extremamente importante. Então, é o primeiro grande outro, né? A psicanálise fala. E essa fala que lá atrás, de repente, era minha mãe, a pessoa que cuida, fazendo a função materna, falando, e por lá na frente sou eu mesmo me criticando. Eu digo, eu mesmo me critico, eu não fiz direito, eu estou fazendo tudo errado. Quer dizer, tudo que foi gravado lá atrás, de repente falar, mas sou eu que penso assim. Não, não é, isso é um padrão, é um referencial que você enfiou na sua cabeça, e fica o tempo todo. Eu só posso ser feliz se eu fizer tudo direito. Eu só posso ter sucesso se eu fizer tudo muito certinho. Eu não posso errar em nada. Gente, como é que não vai errar em nada? Você é um ser humano. Não tem jeito. Existe uma dinâmica de você ter uma evolução progressiva, um aprendizado e crescimento. Mas cobrar ficar no alto da montanha, não. Eu estou subindo uma jornada de vida. A cada dia estou melhor, mas eu nunca vou ficar aquele ser perfeito, lindo e maravilhoso. Mas a cada dia eu estou melhor. Isso é uma evolução, é um crescimento. O duro é a pessoa, ou eu sou perfeito ou eu não sou. Ou eu sou boa ou eu não sou. Ou eu sou isso ou eu não sou. Gente, liga e desliga. Ei, como liga e desliga? Você é um ser humano em evolução, não é branco e preto. Tem um monte de tons de cinzas, de cores e assim por diante. Não? É um monte de coisa, é crescimento, é evolução. Isso gera um sofrimento para a criança e isso se arrasta pela vida toda. Você que está assistindo aqui, que você é adulto, se você tem essa dinâmica, você sabe do que a gente está falando. Não é? Exato. Porque aí se tornam pessoas extremamente perfeccionistas, autocríticas e que nunca ficam satisfeitas com nada do que fazem. E aí, por não ficarem satisfeitas com nada do que fazem, corre também o risco de nem tentar começar a fazer. Porque toda vez que eu tento eu não fico satisfeito, né? Nunca dá certo, nunca vou chegar. E aí, então, não vou nem tentar. Isso pode, né? Abre-se uma porta ali para uma possível depressão também, né? Sim. E distúrbios na escola também, porque a criança, de repente, ela fez algo errado. Gente, ela está aprendendo. De repente, ou eu sei ou eu não sei. Não, você vai fazer um esforço, você estuda. Isso tem muito a ver com a dinâmica do mindset, quando ele fala assim, mindset fixo. Ou eu sei ou não sei. E tem da evolução. Eu estou crescendo, estou aprendendo, eu vou fazer isso. Senão fica o tempo todo. Não vou fazer porque está tudo errado. Não é que está tudo errado, você não sabe. Aprenda. Isso nas crianças, na escola, isso é um terror, porque as crianças parece que tem que dar tudo certo, eu tenho que tirar 10, eu tenho que fazer tudo assim, eu tenho que... Gente, que loucura! Não consegue ser um ser humano comum. E aí o crescimento não existe. Ou eu estou lá no alto ou estou aqui embaixo. Não, eu estou caminhando. Então isso é uma dinâmica de mindset, que hoje em dia se fala muito também, né? Aliás, é errando que a gente aprende, não é mesmo? É óbvio. Então, vamos errar, né? Bom, vamos para a segunda dica infalível? Eu posso colocar mais uma, não sei se dentro disso, comparação. Com certeza. E a comparação também é legal, né? É bom, para detonar a filha é bom. Compare. E olha o que acontece muito, hein, gente? E vou falar uma coisa também. Comparar
não é, quando a gente fala que não deve comparar, não é só não comparar verbalmente na frente da criança, tipo, tem muita gente que faz, né? Ah, mas o seu amigo que é mais novo que você já consegue fazer tal coisa e você ainda não consegue. Cada criança é única, né? Cada criança é única. E outra, você já viu, Fernanda, aquela teoria, já com certeza já viu, dos tipos de inteligência? Sim, inteligência. Existem vários tipos de inteligência. Então, uma criança, ela pode mais rápido se desenvolver na parte motora, porque ela tem uma inteligência motora dentro dela, e outra criança vai se desenvolver mais rápido na inteligência da música, ou da comunicação verbal, ou da matemática. Então, comparar, gente, é a pior coisa. A gente não deve, a gente se compara o tempo todo, né, Fernando? Também, a gente se compara o tempo todo. Adivinha de onde? De onde nós tiramos isso? Na infância. Ah, porque o seu irmão, porque o seu primo, porque o seu amiguinho da escola que é mais novo ou que tem a mesma idade já consegue, você ainda não consegue. Gente, pelo amor de Deus, para de fazer isso com seus filhos. Cada ser é único, um ser humano particular, incrível, cheio de peculiaridades. Então, entenda, não compare os seus filhos. E se você for comparar, compare com ele mesmo do dia anterior. Olha, filho, ontem você não conseguiu e hoje você conseguiu. Parabéns, que legal. Compare com ele mesmo somente. Nunca e no positivo, na conquista, você estudou e você deu certo. Olha que legal, agora você conseguiu uma nota melhor. Se você fizer isso e estudar, e você se esforçar, você vai conseguir evoluir, como você conseguiu. Então, essa dinâmica, sim, então, a forma como você lida com a criança está moldando o futuro adulto. Quer evitar neuroses, quer evitar problemas seríssimos lá na época da adolescência, adulto jovem? Quer ter orgulho dos seus filhos ou quer ficar só preocupado que os filhos não dão certo? É nessa fase que a gente monta e vai ajudar a montar essa mente mais adulta de uma forma mais saudável. Mas vamos lá, nós temos 5 dicas. Tem mais dicas aí, ô Carol? Vixe, que mais tem a dica. Não, o duro foi escolher só 5, né? Foi difícil. Foi difícil. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Uma segunda dica infalível para prejudicar o seu filho é confunda o seu filho. Como assim confunda o seu filho? O que é isso, Carol? Vou te dar um exemplo. Sabe aquele famoso na volta a gente compra? Sabe? Já escutou isso dos seus pais quando você era criança? Quantas vezes? Na volta a gente compra. Filho também. E comprava? Não comprava. Então, assim, não diga coisas, não faça promessas que você não vai cumprir depois. E isso confunde a cabeça da criança. Quer ver outra coisa que... E aí ela vai perdendo a confiança em você. Quer ver outra coisa que confunde a criança? Quando o pai desautoriza a mãe, ou a mãe desautoriza o pai, ou avô, a avó desautoriza um dos pais, enfim, na frente da criança. Então, um acabou de falar, não vai poder comer a sobremesa hoje, por exemplo. Aí o outro chega e fala, pode sim, só um pedacinho. Gente, a criança tem o pai e a mãe como referencial. Aí cada um fala uma coisa, ela vai se confundindo, vai sentindo que em quem que eu acredito, em quem que eu confio, no pai ou na mãe. E também, às vezes, conforme ela vai ganhando mais idade, né, ela pode começar também a querer, de alguma forma, por exemplo, pedir para o meu pai, ele não deixou, vou pedir para minha mãe. Pedir minha mãe. Porque daí ela vai deixar. Aí a criança começa a fazer um joguinho entre o pai e a mãe. Mas isso quando é mais velho, tá? Não é criança muito pequena, que criança muito pequena não tem essa noção ainda de planejar uma manipulação. Mas, assim, confundir a criança, desautorizar um ao outro é péssimo. Inventar coisas que não existem, mentir. Tem muitos pais que mentem, né? Então, por exemplo, se você não se comportar direitinho, o bicho papão vai te pegar. O homem do saco, lembra do homem do saco? Esse é da minha época. O homem do saco vai te pegar. Eu morria de medo desse homem do saco. O boi da cara preta, sonhava com o boi da cara preta. Tinha pesadelo com esse boi da cara preta. Então, gente, não fica falando coisa que não existe na cabeça da criança. A cabeça da criança já tem uma imaginação super fértil. Então, para de ficar inventando mais coisa para dar mais pano para manga para confundir a cabeça da criança. Isso é péssimo. Ela já está aprendendo tanta coisa, o cérebro dela já está em tanto desenvolvimento, todos os dias ela está aprendendo novas habilidades, novas coisas. Se você vem com uma informação falsa, ou faz uma promessa que você não cumpre, ou desautoriza um na frente do outro,
essa criança vai ficando completamente confusa. E aí depois você quer que ela seja uma criança que tem um raciocínio super lógico. Ué, não faz sentido. E aí tem, às vezes utiliza isso aí para, fala qualquer coisa, aí a criança distrai, depois ela não vai lembrar mesmo. O pior é que a criança lembra tudo. Lembra. Ela lembra. Ela fala, não, você falou isso, falou aquilo. Não, fala isso, fala qualquer coisa, só para aquele momento já resolver. É assim, bom, aquele momento você pode resolver, só que esse problema você adiou e vai levar lá para frente com juros e correção, porque isso aqui vai dar problema. Então, não, mas é criança, você entende? É criança assim, é só largar, não é bem assim. Tem que tomar cuidado. É aquela história, fala e cumpra. Mostra a realidade, vai ajudando a criança. A criança tem fantasia, tem um monte de coisa que é legal, é ótimo. Mas não inventa historinhas negativas ou dinâmicas que vão atrapalhar a evolução dessa criança. Exatamente. Inclusive, né, a gente fala, a criança esquece das coisas, eu não lembro nada da minha infância, gente. Você já repara, primeiro, a mente pode até esquecer, mas o corpo registra tudo, fica tudo registrado no corpo. Vira depois doença psicossomática, né? O Fernando fala muito sobre isso. Então, fica preso no corpo. Aí tem uma trava, aí tem uma insegurança, aí vira uma gastrite, aí vira uma disfunção de alguma parte do corpo, enfim. E muitas vezes também, eu já reparei isso, as pessoas que têm uma infância mais saudável, um vínculo mais afetivo com os pais, boas memórias, relações saudáveis, elas lembram muito mais da parte mental mesmo, racional, de conseguir evocar a memória das coisas, do que as crianças que foram muito traumatizadas, muito maltratadas. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa que o corpinho da criança tem, né, para tentar fazer com que ela sobreviva àquele trauma. Então, a criança está lá numa situação super difícil, estressante emocionalmente, e a forma como ela tem de se manter ali, de sobreviver àquilo, é esquecendo. Então, esse esquecimento, que é só mental, ele pode acontecer mesmo, mas quanto mais saudável, quanto mais melhor vínculo afetivo você tiver com seu filho, mais isso também vai ajudar na memória dele. Inclusive, tem estudos também na área de psiquiatria, na área de desenvolvimento infantil, que mostram isso, né? Que comprovam isso, que as crianças, quanto mais traumas elas vivem, mais afetada é a memória delas, de médio, longo e curto prazo também. Posso dar mais uma dinâmica aí de neurociência. Então, assim, tem um autor que ele fala assim, essas experiências infantis são inesquecíveis, mas você não consegue lembrar, é irrememorável que ele coloca uma coisa assim. Porque, assim, tudo que acontece está gravado, mas não está gravado num local que você evoca. Não é assim, eu lembro que eu fiz. Esse eu lembro que fiz é o hipocampo, e o hipocampo ele começa a funcionar mesmo a partir dos 5 anos. Dos 4 aos 5 ele realmente começa a funcionar mais. Mas existe uma estrutura que é a amígdala cerebral. E a amígdala, ela já começa a funcionar desde o mundo intrauterino. Desde o mundo intrauterino. E ela tem uma força enorme, que é lá que a criança vai guardar todas as dinâmicas traumáticas. Então, assim, tudo que aconteceu está guardado. Tudo que aconteceu. Não é assim, esquece, ficou no passado. Não, ficou no passado, está lá dentro. Você não vai lembrar, você não tem esse acesso, assim, eu evoco, se chama memória evocativa, mas você vai registrar todas as histórias, e essas histórias aqui, você vai desenvolver padrões, tanto é que, hoje em dia, quando você vai analisar um cliente criança ou adulto, você vê o padrão de funcionamento dele, eu já tenho noção de que tipo de trauma aconteceu lá no passado dele, só pelo jeito dele funcionar. A gente está até comentando, a pessoa que é muito crítica, a pessoa... já entendi de onde veio isso aqui. E vem de um lugar que não, é que eu sou assim. Não, você não é, você está assim. Você passou por experiências que te levaram por esse caminho. E hoje você usa esse caminho porque virou um padrão de funcionamento. Você fez tantas vezes. Então, a memória, fala assim, esqueceu. Você não esquece absolutamente nada. Você que está assistindo, você não esquece absolutamente nada. A mente consciente tem uma capacidade muito pequena para tomar consciência de tudo isso. Mas o corpo, as estruturas cerebrais aqui, guardam tudo. E tudo aquilo que foi trauma, que não foi resolvido, em algum momento vai se expressar e vai aparecer.
porque aquilo está atuando, você não enxerga, mas aquilo está atuando o tempo todo. E é como a Carol falou, você falou aí, de repente isso aí vira uma doença, e vira uma doença física, doença mental, distúrbio de comportamento, problemas na educação e assim por diante. Por quê? Porque por trás disso tem uma dinâmica doentia que não foi vista e não foi colocada de uma forma saudável. E é isso que nos atormenta hoje, nós, cada um de nós aqui, cheio de problemas que nós carregamos, é só procurar de onde veio a origem, você vai descobrir que foi lá na infância. Por isso é tão importante a gente aprender sobre isso e fazer o nosso melhor, né, Fernando? Principalmente nessa fase é onde está montando a programação de vida. É aí que você aprende. Toda a programação de vida que você que está assistindo, você tem na sua mente, foi programado lá atrás. Depois você fala assim, eu sou assim. Não, é que a vida me fez assim, eu sou... Não, a vida fez um monte de coisa, você é assim. É possível mudar? É possível mudar, só que você vai ter que refazer essa trajetória aí de alguma forma. E um dos grandes... muito esforço, né? E com esforço, porque não é de graça, não é assim, entendi, resolveu. Não é. E aí tem uma dinâmica interessante, que uma das formas de você rever os seus traumas e curá-los é você tendo filhos. Porque todos os filhos que você tiver, você vai, de alguma forma, reviver esses traumas. Se você tiver consciência, você vai entrar em contato com a sua dor e o trauma que aconteceu lá, só que você vai fazer uma coisa mais adulta. Então, é muito interessante que essa fase de ter filhos é uma fase interessantíssima para você entrar em contato e resolver uma série de dinâmicas, que quando você está fazendo de saudável o seu filho, no fundo você está fazendo para você também. E exatamente. Você consertar, entre aspas, dinâmicas infantis. Aliás, os filhos, eles ensinam muito para a gente desde a barriga, né? Quando a gente está grávida, a gente já começa a receber ali os ensinamentos, muitos ensinamentos que eles passam para a gente. Então, é uma baita oportunidade que a gente tem de aprender a cuidar da gente. E se a gente não aproveita essa oportunidade, vai ser muito mais difícil ser um bom pai, uma boa mãe. Porque se você não tiver cuidado de você primeiro, como é que você vai conseguir cuidar de uma outra pessoa, né? Você vai passar para o seu filho a mesma dinâmica doentia que você carrega. Exato. E você nem tem noção que aquilo é doentio, então você... é assim mesmo, foi assim que aconteceu. Estou vivo até hoje, não aconteceu nada. Então, essa é a pior, né, Fernando? Tô vivo até hoje, mas eu fiz isso com meus filhos, eles estão ótimos. Ótimos? O que é ótimo para você? Que conceito é esse de ótimo que você tem? Né? A gente escuta muito isso quando tá grávida, os palpites, né? Palpite é o que não falta na maternidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí escuta, você engravida, já começa. Toma uma tacinha só, eu bebi a gravidez inteira, meus filhos estão ótimos. Estão ótimos. Como será que eles estariam se você não tivesse bebido? Não tem como saber. A ciência já comprovou que pode prejudicar desenvolvimento, que pode causar vários problemas. Só porque você bebeu e seu filho está bem, você vai estimular outras pessoas a beber. Gente, é cada uma que a gente escuta, né, Fer? Entendi tudo. Bom, vamos para a próxima? Tem mais? Qual é a próxima? Vamos lá. Tem mais dicas. Então, essa super sistêmica, né? Quem acompanha o Fernando já faz tempo vai falar, mas essa aí já é batida demais. Mas para quem não conhece muito da sistêmica, vou falar que é muito importante, tá? Que é quando nós confundimos as crianças. Como assim? Então, vou colocar de novo. Trocamos a nossa criança interior com a criança que é o nosso filho que está ali na frente. Mistura. Então, eu dou para o meu filho aquilo que, no fundo, a minha criança interior precisa. Isso é péssimo, primeiro, porque não é porque a minha criança precisa de algo que o meu filho precisa da mesma coisa, porque, afinal, ele é um ser humano diferente. Nasceu numa geração diferente, tem um pai e uma mãe diferente, uma história diferente. Se eu não cuido da minha criança interior, eu vou acabar projetando as coisas delas, as questões dela no meu filho. E aí, se eu dou para o meu filho o que a minha criança precisa, eu não estou olhando para as reais necessidades do meu filho. Que é um exemplo. Pessoas que foram super negligenciadas na infância, foram deixadas de lado,
não tiveram cuidado, sempre ali para escanteio, porque a mãe e o pai, por qualquer motivo, não deram atenção, enfim. E aí podem se tornar facilmente pais super protetores, né? Porque a minha criança não teve amor e atenção, então eu vou dar muito pro meu filho, né? Só que aí você não tá dando o que ele precisa, você tá dando o que você gostaria de ter recebido. E aí para o seu filho isso pode ser uma coisa que sufoca ele. Essa super proteção não é saudável. Claro que a gente deve proteger os nossos filhos, mas é aquele ditado de vó, né? Tudo que é demais derrama. Então, se a gente fica super protegendo, a gente sufoca, até assim, no sentido mais prático da coisa mesmo. Pensa lá numa criança que desde pequenininha, agora isso na pandemia aconteceu muito, né? Infelizmente. Os dados estão aí na ciência, na medicina. Pequenininho, pandemia, não pode encostar em nada. Tudo que encosta álcool 70, tudo que encosta tomar banho, tudo que encosta não sei o quê. O que acontece com essa criança super protegida? Ela não vai criar anticorpos, não vai criar resistência. E aí depois o que acontece? Vai ficar doente com qualquer coisinha. Então é uma analogia. A mesma coisa acontece com uma superproteção emocional. Eu não deixo meu filho sair de casa, não deixo ele viajar, não deixo ele dormir no quarto dele sozinho sem mim, não deixo isso, não deixo aquilo, não deixo aquilo. A criança não vai aprender nada, ela não vai desenvolver autonomia, né, Fer? Uhum. E dentro disso está falando interessante que muitas vezes eu coloco assim: o que é que você vai dar para o seu filho? O que ele quer, o que você quer, o que não te deram quando era criança, ou o que ele precisa, porque são coisas completamente diferentes. Completamente. Frequentemente a gente dá, vou passar para ele o que eu aprendi, o que deu, é assim, pronto. Então eu repito. O outro faz assim, eu passei por um monte de problemas, eu não quero que meu filho passe por isso. Aí eu dou o oposto. O oposto, se era falta, vai ter excesso. Se era excesso, vai ter falta. Então, por exemplo, vou colocar, minha mãe ficava grudada em mim, nossa, me sufocava. Então eu vou fazer assim com o filho, desde pequenininho. Gente, o filho pequenininho precisa disso. Mas é assim, não, eu vou dar liberdade, eu vou fazer isso. Gente, mas essa fase da criança é para fazer isso, ser bebê. Não, mas é porque a minha mãe fazia isso e me dava mal. Gente, você está indo, ou é falta ou é excesso. Minha mãe não cuidava direito de mim. Eu vou grudar no filho porque agora eu vou cuidar. Gente, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o oposto do que eu recebi. Aí vem essa dinâmica que você falou. No fundo, eu estou olhando para o meu filho como um ser humano que está aqui na minha frente, ou estou vendo no meu filho a minha própria criança. Eu vou dar para ele o que eu queria ter recebido. Uma vez eu estava num programa de televisão, era Dia dos Pais, e eu me vi numa situação maluca, porque assim, trouxeram lá como... Geralmente quando tem programa, tem o expert, traz testemunha, traz não sei o quê. Trouxeram um cara que era o pai perfeito. E aí eu falei, meu Deus, o pai perfeito. E aí a pergunta, falei, meu Deus, tomara que não interaja, porque vai dar problema, porque o tal do perfeito... E aí perguntado para ele no final, assim, o que faz você ser esse pai tão perfeito assim? Isso é muito simples e vocês precisam aprender. É só dar aos filhos tudo aquilo que vocês não receberam. Vixe. Gente do céu. Conclusão, eu não estou vendo o filho, eu estou vendo quem? A minha própria criança. Porque a minha criança, se eu não comi direito, passava fome, não sei o quê, não adianta enfiar comida no meu filho, porque ele não está passando fome. Quem passou fome fui eu. Porque a minha mãe não me dava carinho e atenção. Eu vou dar todo o carinho e atenção que eu não recebi. Então, eu não estou olhando para o filho, eu estou olhando para mim. E quantas pessoas, e quantas mães e pais com essa enorme de boa intenção, vou dar tudo para o filho que eu não recebi. Gente, não faz sentido. Aquele ser humano é diferente. É outra história de vida, é outra fase, é outra experiência de vida. E essa mistura realmente é uma forma complicada. É uma coisa, eu tinha sonho de tocar piano, então meu filho, olha, ele tem dom para piano, compra o piano, já põe ele lá, ele vai tocar piano, porque ele vai tocar piano, né? Gente, você está criando um projeto para filho. Pô. É o tal do cisne negro, né? Daquele filme lá. O filme do péssimo isso. Querer satisfazer os seus desejos que não foram satisfeitos
nos seus filhos. Poxa, coitada dessa criança que não tem direito nem de escolher o que ela quer fazer da vida, né? Mais uma confusão para a cabeça. E eu só te amo se você tocar piano. Exato. Ai, gente, tocar o piano, né? Por favor. Vocês já estão vendo que essas dinâmicas todas se misturam, né, cara? Com certeza. E tem mais ainda? Então, nós já estamos na terceira. Tem mais. Quarta, separei mais duas. Duas aqui. Então, a próxima é quando a gente coloca... Bom, próxima dica, então, infalível para prejudicar os filhos é quando a gente coloca eles no meio do casal. Ou se não está casado, então tudo bem, no meio entre pai e mãe. Ixi, Maria, olha... Por exemplo, tá? Aí incentiva a criança a escolher um lado. Sabe aquele joguinho de você ama mais a mamãe ou o papai? Sabe aquela coisinha? Às vezes não é nem com essas palavras, mas essa é a mensagem que a criança recebe. Aí a criança, meu Deus, eu tenho que escolher um lado, a mamãe ou o papai? Quem que eu vou escolher? Isso faz um mal danado para a criança. E outra, né, na sistêmica a gente vê muito nas constelações, muito comum, o cliente coloca a criança dele no meio entre o pai e a mãe. Então, põe o pai, a mãe e a criança no meio. Das duas, uma. Ou a função desse filho está sendo de unir o casal, de manter o casal juntos, porque se ele sair dali daquele meio, o casal vai divorciar, vai separar, e ele vai ser o grande responsável, entre 1000 aspas. Ou a função dele está sendo o contrário, de separar o casal. Eu estou aqui no meio para não ter relação afetiva entre minha mãe e meu pai. Eles querem continuar casados, sei lá eu por que raio de motivo, mas eu estou aqui no meio para eles não terem esse vínculo. Aí, normalmente, um dos pais coloca a criança nesse papel e o outro aceita, né? Vai ali na passividade. Isso dá pano para manga demais. Demais. Não façam isso. Os problemas entre você e o pai do seu filho são entre você e o pai do seu filho. Você não tem nada a ver com isso. Não é entre o pai do filho, é você e seu marido. Mas é que às vezes não é marido, às vezes já divorciou, por isso que eu falei assim. Porque fica assim, olha, o seu pai faz isso. Não faz nada disso. O seu pai não cuida de mim, o seu pai não me valoriza, o seu pai... Não, meu pai não faz nada disso. Quem não faz é o marido que você escolheu. E eu não tenho nada ex-marido. Ou marido, ou ex-marido, enfim. Ou não interessa a mãe. Se está junto ou se não está junto. O que interessa é os problemas entre os adultos são entre os adultos. Não vai colocar o filho no meio, porque isso vai prejudicar demais essa criança. Ou adolescente, ou enfim, independente da idade, né? Quando você falou filho, eu coloco até aí. Porque a hora que o filho está no meio, esses dois adultos, a relação deles é só ser pai e mãe, não é mais marido e mulher. Exato. Isso vai ser horrível para a criança, que a criança não vai ter modelo de relacionamento entre homem e mulher. Vai existir só pai e mãe. Não tem um homem e uma mulher, não tem casal, então só tem pai e mãe. O pai e mãe, então, o marido e mulher separa, porque o filho está no meio, e só existe pai e mãe. E o objetivo do filho é segurar o pai e a mãe. Porque se o filho for embora para a vida dele, não tem força de casal, aí separa. E quando separa, a criança sente o quê? A culpa. Olha, aí uma criança, para ficar sempre no meio segurando pai e mãe, muitas vezes tem distúrbio de comportamento, tem doenças, tem problemas, não vai para o mundo adulto, porque se eu for, a minha família vai separar, porque a minha função é segurar os dois. E aí ele vai ter que criar um monte de problemas, ou então ele vai ter que ser o adulto e ficar cuidando das duas criancinhas, que é papai e mamãe. E aí mas não deixa de ser um adulto infantilizado. Porque se ele fica ali, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, meus pais se separam. Então, vira aquele adulto que passa a vida inteira morando na casa de mamãe e papai, não desenvolve o seu trabalho, sua autonomia financeira, não tem uma sexualidade saudável, obviamente, porque está ali morando em casinha de papai e mamãe, não cresce, não desenvolve, não cria sua própria família, não vai para a vida, e aí depois é só tragédia, né, Fernando? Só confusão. Depois não sabe por que as coisas não dão certo, né? Mas aprendeu isso aonde, né? Quem foi que colocou essa criança nessa função equivocada? Exato. Isso não é a função de criança, nem função de pai e mãe. Cada um tem que ter o seu lugar.
A gente tem que assumir a responsabilidade, gente, das consequências do que a gente faz com os nossos filhos. Uhum. E aí... Vamos para a quinta? Vamos lá. Quinta e última dica infalível para prejudicar os seus filhos é infantilizá-los. Então, essa é boa também. Exemplos, tá? Para quem já tem filho adulto aí, que tem o filho adulto e continua tratando como criança até hoje. Ou para quem tem filho adolescente e trata como criancinha. Os adolescentes, obviamente, odeiam isso. E eles já estão ali na fase da revolta, eles vão ficar mais revoltados ainda. A relação entre vocês só vai ladeira abaixo. Ou ainda, aquelas pessoas que têm filhos crianças, mas que continuam tratando as crianças como bebezinhos. Então, por exemplo, já tem 6 anos, às vezes tem até 10 e ainda mama no peito, né? Já vi isso também. Eu vi uma de 14. Então aí já entra no nível de abuso, já é outra história, mas... Né? Então, assim, infantilizar os filhos, independente da idade que eles estão, vai prejudicá-los muito, porque vai impedi-los de se desenvolverem. É tão óbvio isso, gente. Vai impedir eles de se desenvolverem, de conquistar habilidades que têm a ver com a idade que eles estão. Se o seu filho tem 30 anos e você trata ele como uma criança, isso vai atrapalhar ele, mesmo que ele já seja adulto, já seja responsável por cuidar da própria criança interior, isso vai atrapalhar ele, sim, a se desenvolver e a se comportar como um adulto. Por isso que eu falo para os meus clientes, depois de uma certa idade, não tem mais que morar na casa de pai e mãe, porque casa de pai e mãe, normalmente, o ambiente nos remete à infância, nós somos tratados como crianças, e se você está num lugar sendo tratado como criança, dificilmente você vai desenvolver tudo o que você precisa para se tornar adulto. Então, tratar as crianças, os filhos, não, assim, com uma idade inferior à que eles realmente têm, isso sempre vai fazer mal. E o oposto também, só para acrescentar, também é verdadeiro, né? O que eu quero dizer com o oposto? Às vezes a gente espera de uma criança, como a gente estava falando ali do desenvolvimento. Eu quero esperar da minha criança do meu filho que tem menos de 3 anos de idade, que tenha uma comunicação verbal ou se regule sozinho suas emoções, que não tenha ataque de birras. Então, ajuste as suas expectativas, porque se você espera da criança algo que ainda não está de acordo com o desenvolvimento cerebral dele, ele nunca vai conseguir superar suas expectativas e isso vai prejudicar muito ele. Então, os dois caminhos, né? Quando a gente infantiliza ou quando a gente quer que a criança ofereça para a gente algo que ainda não está dentro da capacidade dela. As duas coisas vão prejudicar demais os filhos. Vou dar um exemplo nisso. Por exemplo, eu lembro da Babi, quando eu estava começando, aí vai falar fantasma, ela falava São Paulo. Já a pessoa chega, tá errado, você está falando errado, fala direito. Gente, ela está expressando, daqui a pouco ela fala direito, é natural isso, mas se cobrar, você está falando errado, daqui a pouco ela para de falar. Não é para falar? Mas essa fase é para falar errado, está cheio de coisa. Construção da frase perfeita. Gente, a criança está aprendendo umas palavras, vai sair tudo meio esquisito. Mas o mais importante é que está expressando. E é interessante, de repente, a criança falou uma frase toda equivocada, você pode repetir. Você fala a frase natural, certa, adequada, sem dizer que ela está errada. É assim, assim, assim. O fantasma apareceu ali, assim, assim. Pronto. Então a criança está escutando, mas sem a crítica, sem essa história, você está errado, está vendo como está tudo. E essa coisa da infantilização, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, que foi assim, eu estava num casamento, eu já contei essa história em algum lugar uma vez assim. Eu estava num casamento, isso há muitos anos. Nesse casamento, eu estava lá, não sei se eu era do lado do noivo ou da noiva, faz de conta que eu estava do lado do noivo, né? Então era assim, era dividido. De um lado do salão estava a turma do noivo, do outro lado virou a turma da noiva. E aí eu não quero olhar, mas os meus olhos vê, né? Eu fico assim, oh meu Deus. Aí eu olhei do outro lado, uma mãe segurando uma criança, essa criança tinha uns 3, 4 anos. Mas ela segurava como se fosse um bebê, e a criança meio grande, eu falei, gente, o que está acontecendo com essa... E segurava de um jeito, e tinha um carrinho. Daqui a pouco eu vi ela colocando a criança num carrinho. E depois tirava a criança do carrinho, segurava. Eu falei, gente, essa criança não anda? Aí comecei a prestar atenção, falei,
não vi nenhuma síndrome, sabe assim, ver se tinha alguma coisa, me chamou a atenção aquilo. Eu falei, que estranho. E a expressão dela quando olhava para a criança, sabe? Era um negócio estranho. Aí sentou lá um parente lá da noiva do noivo, eu estava conversando, aí eu falei assim, você conhece aquela pessoa que está ali? Ah, conheço, isso aí é a prima do noivo lá, da não sei o quê, tal. Falei, gente, o que aquela criança tem? Só de curiosidade. Aí falou assim, Fernando, você ia adorar ver essa... Adorar no sentido que é do meu trabalho, né? Nossa, esse é um caso que você... essa criança tem um problema seríssimo. Ninguém descobre o que essa criança tem. Ninguém descobre. Essa criança não anda. Ela já tem 3 para 4 anos, já está chegando a 4, e não anda. Ela não vai para o chão, ela não anda, ela não consegue andar, não consegue... E já está lá estava na USP, lá em São Paulo, pesquisando, fizeram um monte de exames e ninguém consegue descobrir por que essa criança não anda. Aí eu olhei para aquilo e falei, gente, só de ver a relação dessa mãe com essa criança, falei, mas essa mãe é muito grudada nessa criança. Ah, nossa, isso é mesmo, ixi. Falei assim, aí eu falei, mas como é que essa criança lá atrás, eu conversando, ela falou, ai, nossa, foi interessante você falar, porque a mãe não deixava ela ir para o chão, porque tinha bactérias e germes. Então, a mãe sempre segurava para não ir para sujeira, que tem a ver com aquilo que você estava falando. Então, ela nunca deixava a criança ir para o chão, porque é sempre cheio de sujeira. Como é que a criança vai andar se não pode ir para o chão? Essa mãe simplesmente castrou as pernas do filho, não pode andar, tem que ser o bebê eterno. E eu estou aqui para cuidar de você, porque o chão é sujo. Ah, ela sempre fica grudada, ela não deixava ninguém chegar perto, e fazia um monte de coisa e ficava ali. Falei, bom, pelo jeito continua, né? Porque a mãe só existia para esse filho, e o olhar que ela tinha, parecia uma coisa meio de obsessão em cima do filho. E esse filho, para não perder a mãe, para a mãe não ficar preocupada, é claro que não vai pôr o pé no chão, né? Eu falei, gente, eu acho que já sei por que essa criança não anda, né? E os médicos estão pesquisando alguma doença, existe uma doença, mas ao nível que chega, eu falei, mas é óbvio, com a mãe dessa, como é que essa criança vai para o chão e vai andar? Por quê? Porque eu não aceito você se você crescer e ganhar perna, porque se ganhar perna, se afasta de mim. E aí a mensagem subliminar, eu existo, eu estou aqui para você, eu sei o que é melhor para você, eu sou as suas pernas, então assim você não vai embora. Do jeito que estava lá, eu falei, meu Deus, é só olhar para aquilo lá. Que dinâmica. Nossa, que história, Fernando, isso me fez pensar aqui numa dica bônus. Essa história. Você quer ver uma outra história? Esse eu soube numa supervisão. Que é essa cobrança de algo que a criança não está pronta. Se a criança não está pronta, não tem condição. Aí tinha uma avó. Essa avó chegou, tinha uma criança de 15 dias. E a avó, a mãe deixava, e a mãe também começava a fazer assim. Essa criança precisa aprender a segurar as fezes. Então, passava uma faixa bem apertada para apertar bem a bunda da criança para ela não evacuar, com 15 dias. Ai, meu Deus. 15 dias, porque a criança precisa aprender a segurar o intestino, com 15 dias. Imagina, e aquela fralda apertada. E a gente sabe que o corpo em evolução, lembra os pés daquelas chinesas que apertava a faixa, que o pé não desenvolve. Imagina um bebê com uma fralda, um coelho, sei lá, uma faixa apertada ali, para a criança não evacuar. Assim, a hora que solta, ela evacua, porque assim não faz sujeira. Meu Deus, olha cada coisa que a gente vê. Como você falou de amamentar, eu soube de um outro caso que era assim, um adolescente de 14 anos, ficava jogando bola na rua. Aí a mãe aparecia na porta e ficava olhando para ele, até ele olhar e fazia o sinal assim, vem, vem. Aí ele vinha de 14 anos jogando bola, ia lá para o quarto, atrás da porta, era um ritual, ela punha a teta para fora e ele mamava na teta dela. Gente, a gente vê cada coisa, né? Cada coisa. Isso aí já vai... É abuso, né? Isso aí já entra em abuso. É abuso, isso aí já é abuso. Mas é um negócio, falando, o que é isso? E esses padrões, infelizmente, o que tem de dinâmica doentia nessas relações de pais e filhos é aquela história. Eu acho que uma dica legal, ninguém é perfeito, ninguém vai ser perfeito. E não, o pai e mãe, para ser saudável, não é perfeito. Nós já estamos falando isso na primeira dica, né? Não é para ser perfeito, mas é para ser saudável.
E saudável, a gente erra, mas aprende com os erros. Está aberto para entender que tem dinâmicas que não são saudáveis, que a gente precisa prestar atenção. Apareceu até uma questão aqui no Instagram, que eu vi rápido aqui, eu não consegui pegar quem era, porque já sumiu. Então, assim, mas como é que é saber o que é excesso e falta? Muitas vezes, aquilo que você acredita que é falta, às vezes é excesso. Mas é uma boa pergunta, que é algo assim, desconfie de si mesma. E se tiver alguma dinâmica que você não está conseguindo ver, que você traz referencial do passado, busque profissionais de ajuda, busque algum curso, busque pessoas que possam te orientar. Então, assim, se eu tenho um problema de dente, eu acabei de sair do dentista antes de vir para cá, estou com um problema de dente, eu vou no dentista. Como que eu vou saber que eu tenho que fazer no dente? O que eu vou fazer no dente, eu não sei, vou lá no dentista, está com um problema assim, assim. Isso aqui tem que fazer isso, fazer assim, fazer assim. Ok. Então, busca um profissional. E as pessoas, às vezes, têm receio de buscar profissional dentro dessa área de pais e filhos, porque parece que tem que saber, né? Gente, eu não tenho que saber. Ninguém nasce sabendo. Então, buscar orientação, muitas vezes a orientação de saber o que é o saudável, como isso aqui. Nós estamos falando de várias dinâmicas que provavelmente, com certeza, não é nem provável, está abrindo a mente de várias pessoas, fala, isso aqui é o saudável. Nossa, eu não tinha visto isso. E se bobear, o saudável é tudo óbvio, né? A coisa mais óbvia do mundo. Se você olhar, é tudo óbvio, cara. Mas parece, quando eu trago um monte de problemas, eu enxergo com um óculos colorido esquisito, duro que é um óculos verde de um lado, um óculos vermelho do outro, vira uma confusão. E quando... Os referenciais que nós tivemos, né? Exato. Aí fica assim, como é que eu posso fazer isso? Muitas vezes assim, vai buscar uma orientação. Eu virei médico porque eu tinha que ser médico? Não, tinha que ir para a faculdade. Você vira psicóloga porque de uma hora para outra você virou. Não, você vai para a faculdade, você vai fazer vários cursos, você vai se treinando, e mesmo quando vira, depois aprofunda. Ser pai e mãe é a mesma coisa. Seja adulta, saiba buscar ajuda. Quando você faz isso, você também ensina o filho a buscar ajuda quando é necessário. Exato. É você saber que não é perfeito e não é para ser, mas eu faço o meu melhor, mas o meu melhor precisa evoluir. Tudo isso faz parte, né? Aqui, eu tô falando aqui, mas eu vi tantas dinâmicas e comentários interessantes que eu devia ter travado aqui, mas a coisa foi andando. Vai que vai, né? Mas eu quero aproveitar esse gancho, Fer, para dar essa dica bônus que me veio quando você estava contando o caso da criança que não andava. Gente, né? Um jeito que você vai definitivamente prejudicar o seu filho é dizendo para ele que ele é a razão da sua vida e da sua felicidade. Isso é para matar. Filho, diga para o seu filho, filho, você é a razão da minha felicidade. Você vai prejudicar ele com certeza. Sabe por quê? Porque o seu filho não quer essa carga e não merece essa carga de ser a razão da felicidade ou da vida de alguma outra pessoa. Olha o tanto que isso é um peso. E aí, o que vai acontecer com essa criança, se ela crescer acreditando que ela é a razão da sua felicidade? A criança ama a mãe, certo? Ela não vai nunca ir embora, porque se eu for embora, eu sou a razão da felicidade da minha mãe, se eu for embora, minha mãe vai ficar infeliz. Então, eu não tenho permissão, autorização para seguir com a minha vida. Aí a criança, depois que já cresce e vira um adulto, se sabota inconscientemente para não sair da casa dos pais, para não conseguir autonomia financeira, para não encontrar um parceiro saudável, para não construir a própria família, porque lá no fundo ela recebeu essa mensagem, às vezes verbal e às vezes não verbal, tá? Não precisa ser, às vezes você não falou isso com todas as letras para o seu filho, mas as suas atitudes, a sua postura está ensinando isso para ele, que ele é a razão da sua vida, da sua alegria, da sua felicidade. Nossa. Ele vai ficar travado, infantilizado para ficar perto de você. Por fidelidade, por amor a você, ele vai deixar de cuidar dele mesmo e vai estacionar, não vai desenvolver. Então, sabe assim, na sistêmica a gente fala, a prioridade é dos mais novos. Prioridade é dos mais novos. Não jogue no seu filho a responsabilidade da sua felicidade. Sua felicidade é responsabilidade sua. E aí você vai ensinar o filho que a responsabilidade da felicidade dele é dele. Também não é dos pais, que é outra maluquice, né?
Ah, eu sou pai e mãe, eu sou responsável pela felicidade do meu filho. Gente, felicidade. Ele vai ser feliz se ele for para a vida, bater asas e voar, conquistar a vida dele. Seguir os sonhos Então, dele. cada um é responsável pela sua felicidade. Do mesmo jeito, a minha felicidade depende da minha mulher, a felicidade da minha mulher depende de mim. Gente, felicidade é a minha relação com a vida. Exato. E depende só de mim. Se eu sou infeliz, a responsabilidade é minha. Não, mas você entendeu o que o outro fez? O outro fez e você deixou fazer? Você ainda deixa fazer isso? Você permite que o outro te destrua? Não, é que é por amor. Gente, o que é amor para você? Então, todas essas dinâmicas são interessantíssimas. E aí a Ângela colocou algo aqui que a gente coloca muito também dentro da sistêmica, né? Fala assim, filhos fazem parte da vida, mas não são a vida. E é verdade. Exato. Eles fazem parte da vida, mas não são a vida. Os pais também fazem parte da vida dos filhos, mas não podem ser a vida dos filhos. Não podem. É algo muito maior. A minha relação com a vida é muito maior. Então, essa dinâmica, quando você entender, filho não é nosso, filho é da vida. Se filho é meu, virou propriedade, virou escravo. Porque ele é meu. Ele está aqui para preencher minha vida, preencher meu vazio. Ei, tá maluco? Isso é escravidão. E outra, né? Tudo bem você sentir emoções, vai doer, tudo bem quando seu filho for embora, vai passar pela síndrome do ninho vazio. Eu, quando desmamei, interessante, eu conto esse relato lá no meu perfil pessoal, até preciso compartilhar no meu perfil profissional. Quando eu desmamei o meu filho, resolvi desmamar com 2 anos, que é o indicado pela Organização Mundial de Saúde, é amamentar até os 2 anos, eu quis seguir isso. Então, com 2 anos, eu resolvi que eu ia desmamar. Para mim, já estava bom. E aí, eu estava super preocupada com como ele ia reagir. Ai, meu Deus do céu, vai ser um sofrimento para ele, vai ser difícil, porque ele mama para tudo, porque ele mama para dormir, porque ele mama para acalmar, porque ele mama quando machuca. Estava super preocupada. E aí, eu preparei todo um ritual, fui conversando com ele semanas antes, preparando ele para esse momento, explicando que no dia do aniversário de 2 anos ia ser o último mamar e que depois ele não ia mais mamar porque ele já ia ficar grandinho, não ia mais precisar, e que eu ia estar sempre ali para ajudar ele, mas que não ia precisar do mamar, papapá. Chegou o dia dele desmamar, fizemos o ritual, ele assoprou a velhinha, entendendo que depois que ele assoprasse a velhinha, ele ia mamar até ele não aguentar mais, até ele não querer mais, e quando ele assoprasse a velhinha, ia encerrar ali o mamar, depois não ia ter mais. Naquele dia, ele mamou, chegou uma hora que ele falou, tô satisfeito, né? Não com essas palavras. Assoprou a velhinha, e aí foi a festa de aniversário dele, então veio um monte de gente, ele se distraiu, brincou, foi dormir. No dia seguinte, assim que ele acordou, eu entrei no quarto dele, já ansiosa com a reação, né? A hora que eu falasse o não vai ter o mamar. Eu entrei no quarto dele, ele olhou para mim e falou, mamá. Aí eu falei, filho, lembra que a mamãe te explicou? Ontem você assoprou a velhinha, não tem mais mamar? Ele olhou para mim e fez assim, papá. Exato. E é o que tem que fazer. Vida que segue. Agora, eu confesso aqui, porque eu sou um ser humano, né? Cheio de emoções. Eu passei uma semana chorando pelos cantos, me sentindo em um verdadeiro puerpério, porque eu acho que tem uma questão hormonal também, né? Da amamentação. Claro que tem. Uma parte hormonal envolvida, mas enfim. Eu chorava, gente, porque eu me sentia desnecessária. Eu falava para o Paulo, então, eu não sou mais necessária, agora ele pode viver sem mim. E chorava, fiquei super mal. Então, assim, tudo bem você se sentir lá na frente, quando o seu filho sair, quando o seu filho desmamar, quando o seu filho for embora de casa, desde que você cuide dessa sua tristeza. Exato. Porque essa tristeza é responsabilidade sua. Então, eu não chorava na frente dele. Não. Eu chorava a hora que ele estava na soneca, na frente dele eu estava plena. A hora esse que ele passou problema soneca, é seu, não é dele, o problema é seu, exato. Senão é confusão. Fica então, assim, acabou o mamar. Ai, mas filho, como você quer, então mama de novo. Aí você cria confusão. Fala, escuta, não era para parar? Agora voltou. E aí a necessidade era do filho ou era sua? Era sua. E de onde tirou que você vai ser agora inútil, tudo isso? Você vê que o desmame é desmame do filho, da mãe, né? E também da mãe do filho, que tem que quebrar, sai dessa simbiose para ganhar autonomia. E isso é assim, que legal você está falando, porque isso todas as mães passam em níveis maiores ou menores de intensidade. A questão não é se eu vou passar, se eu sinto, se vai ter tudo isso. A questão é o que eu vou fazer com isso como adulto. Exato. Eu sinto isso, dá vontade de fazer um monte de coisa, mas não vou fazer, que isso não vai ser bom.
já encerrou essa fase acabou, ele não é mais o bebezinho para mamar, agora ele está em outra fase de vida, senão volta a ser o bebezinho para pegar no colo. E outra, então, que entra naquela dica lá de não confundir a cabeça da criança. Exato. Ele me pediu depois outros dias, lógico. Para ele foi de boa, foi fácil, foi uma transição muito mais fácil do que eu imaginava, mas teve outros dias que ele pediu até por hábito. E toda vez que ele pediu, eu explicava que tinha acabado. Agora, tem gente que, desmamei. Aí a criança pede um dia, só hoje, só um pouquinho. Esse só hoje é confusão. Gente, isso confunde a cabeça da criança. É a mesma coisa que a gente estava falando de confundir a cabeça da criança. Vou tirar uma mamada noturno. Tem muita mãe que sofre com isso. Vou tirar uma mamada madrugada porque eu preciso começar a dormir a noite inteira. Então, não vai mais mamar de noite. Aí, então, vai lá e fala pro filho, não vai mais mamar de noite. Aí, comecei, primeiro dia. Criança acordou chorando na madrugada, como ela sempre acorda, esperando mamar, como ela sempre tem mamar, e você fala não. Óbvio que a criança não vai aceitar super bem e voltar a dormir, porque ela não entende, normalmente é um nenenzinho pequeno nessa fase. Ela não entende, não, agora eu não tenho mais mamar de noite. Ela vai chorar. O que você faz? Se a mulher fica firme e forte, acolhe e esse choro vai persistir, vai ser uma noite foda, desculpa a palavra. Uma, duas, três. Normalmente, depois de 3 noites, já o negócio já melhora. É uma transição, mas ali, 2, 3 noites bem difíceis. Se você, não aguento mais ouvir ele chorar aqui, dó, coitadinho. E depois de já ter ficado ali 2 horas do lado dele, não dando mamar, você vai lá e dá, o que ele vai entender? Ele vai entender assim, então agora eu preciso chorar 2 horas seguidas para poder ganhar o mamar. Não é mais chorar só 2 minutos igual era antes. Você entendeu? Você está confundindo a cabeça dele. Então, tomou uma decisão do que vai fazer, vai mandar seu filho embora de casa porque ele já tem idade, vai desmamar, seja a fase que for, tomou uma decisão, fique firme nessa decisão. Se você toma uma decisão, dali a pouco você muda de ideia, você está confundindo e prejudicando o seu filho. É verdade. Bom, quanta coisa, hein, Carol? Tô vendo aqui muita coisa, né, Fer? Nossa, dá pra gente... Tem muito conteúdo isso aqui aí. Dá para a gente conversar a noite inteira aqui. Para quem está gostando desse conteúdo todo, né? Eu tô colocando todos os dias lá no meu perfil profissional do Instagram conteúdos como esse, né? Desse assunto. Isso, então dá uma olhada lá. É @CarolinaPinheiroCP. C de Carolina, P de Pinheiro. @CarolinaPinheiroCP. Me segue lá que eu tô sempre colocando esse tipo de conteúdo. Porque não adianta trazer você aqui, as pessoas não saberem onde você está, né? E é interessante que eu vivo falando um monte de coisa, trago também um monte de pessoas que estão falando dinâmicas semelhantes, mas com uma forma diferente, de uma dinâmica diferente, que você pode, de repente, falar, nossa, eu gostei desse jeito, a forma como funciona. Excelente! E que bom que tem vários profissionais que estão pondo um foco nessa dinâmica, e aí algo importante, você não está sozinho nessa história. E esse que é importante. Não sei, não sabe... Aprenda, é simples, você não tem que saber, você tem que aprender. Você aprendeu o melhor que seus pais se passaram. Não, a culpa é deles, não. Você aprendeu o melhor que eles se passaram. Agora você é adulto e você vai aprender. Vou aprender o quê? Vou aprender coisas que são mais saudáveis e coisas que não são. Como você falou no início, tem coisas lá atrás que antes, é assim, o certo é esse. Hoje já não tem mais isso, porque viu que não funciona. Quer ver? Vou dar um exemplo. Na minha época, eu não lembro se você pegou essa fase aí, tinha um monte de criança com aquelas botas ortopédicas, aquilo é um horror para criança. Você não pegou essa fase, né? Não peguei. Criança, toda na escola, um bando de crianças com as botas ortopédicas, que parecia umas coisas horríveis, a criança toda amarrada naquilo, não conseguia andar. Porque acreditava-se que aquilo ia resolver o pé torto, que isso, que aquilo. Eles descobriram que aquilo não resolvia absolutamente nada. Mas as crianças que passaram por aquilo foi terrível. Porque o certo naquela época era isso, né? Então, quando surgiu o tal do leite em pó, aí foi feito algo assim para fazer um monte de campanhas de mídia para provar que o leite da mãe é fraco, porque o leite da mãe é fraco, o certo é dar, se você ama o seu filho, desse leite maravilhoso, que é fortalecido, que eu não sei o que, gente.
E aí toca lá, não, porque você tem que fazer isso, senão vai estragar a sua vida, vai estragar o seu peito, vai estragar isso, porque é o melhor. Se você ama seu filho, você tem que dar um leite bom, não esse leite porcaria que sai de você. Quer dizer, desqualifica a mãe. Gente, eu já vi tanta coisa nesse período, tanta porcaria que já falaram, tantas dinâmicas doentias, e um monte de crenças malucas que de repente falam, mas de onde tirou isso? Então, assim, você é fruto do que aconteceu lá atrás, só que você não está parado no tempo, você está avançando. Quer se tornar mãe, quer se tornar pai? Excelente. Vai dar uma olhada e ver o que é mais saudável. Aprenda. Você vai Tem aprender. isso também, né, Fê? A gente estuda para tudo na vida. A gente estuda para ser psicólogo, estuda para ser não sei o quê, estuda para... Tudo que a gente quer aprender a fazer, a gente estuda. Por que para ser pai e mãe a gente não estuda? Não estuda. Até eu, pelo menos, estudei, mas tem muita gente que fala, não vou ler tal livro, não vou... Não, é isso. Eu já sei. É intuição, só intuição. Gente, tudo bem, mãe tem muita intuição, concordo. Mas não é só intuição, a gente precisa estudar, precisa se atualizar, tem muita informação de qualidade hoje em dia. Então, você quer ser um bom pai, uma boa mãe? Vai estudar quais são as práticas mais adequadas de educação hoje, por exemplo. Tem muito conteúdo bom por aí. Inclusive, já vou aproveitar também o gancho para fazer um outro convite, né, que eu estou lançando o meu curso exatamente sobre esse assunto, sobre autoconhecimento e maternidade, sobre como você aprender a cuidar da sua própria criança interior para não projetar suas questões emocionais, suas angústias nos seus filhos, né, sobre como você perdoar os seus pais pelos erros que eles cometeram com você, para que você não inconscientemente desconte a raiva que sente dos pais nos seus filhos, sobre educação respeitosa, neurocompatível, disciplina positiva, desenvolvimento infantil. Então, assim, tudo isso dicas, eu juntei conteúdos de todas as áreas que eu já estudei, pós-graduações, então tem muito da sistêmica, tem coisa de psicanálise, tem terapia cognitivo-comportamental, técnicas de todas essas áreas. Eu sou professora de yoga e meditação também, tem várias meditações guiadas nas aulas bônus lá. Então, tá muito caprichado, muito cheio de amor que eu fiz durante a gestação, né? Então, com toda a inspiração aqui que Nuno e Flora me trouxeram. E aí, esse curso vai ser lançado segunda que vem, mas já está aberto um sorteio lá no meu perfil. Então, se você quer concorrer a uma vaga para esse curso, já está rolando um sorteio, está lá fixado, é o segundo post do perfil. Você tem as regras do sorteio lá na descrição, na legenda. Você tem o link aí, Carol? Eu vou mandar aqui o link, estou mandando agora. YouTube, no Instagram. Isso, vou mandar aqui agora o link do meu site, que é o site do curso. Acabei de mandar aí, levematernar.com.br. E aí lá no site você pode ou apertar num botão que vai te redirecionar direto para o sorteio, ou você pode se inscrever no site para ser lembrado do dia do lançamento do curso. Se você só se inscrever, você só vai ser lembrado por e-mail do dia do lançamento. Se você clicar ali para participar do sorteio, você pode concorrer a essa vaga também. É interessante. Tudo isso que nós estamos falando, tem a Sandra Regina colocou uma coisa assim, os pais querem acertar na maioria dos casos. Eu vou colocar, os pais querem acertar praticamente sempre, né? Mas, assim, quem quer errar, aprendeu, né? E repassa. Depois que a gente aprende, os filhos já cresceram. E aí? Como é que vai retomar? Não vai retomar, Sandra. Você vai fazer algo mais saudável daqui para frente. E é uma coisa simples. Queridos filhos, sinto muito, eu fiz o meu melhor. Hoje eu vejo que aquilo não foi tão bom. Simples, não sou culpado de nada, não é drama, não é para ficar, pelo amor de Deus, me perdoa. Porque, gente, eu fiz o meu melhor. Coisa. Você pode respeitar como os seus filhos vão escolher educar os filhos deles. E você pode estudar essa forma mais que está sendo atualizada, né? Respeitosa de educar, para você utilizar com os seus netos. Porque, com certeza, ao utilizar essas novas técnicas com os seus netos, primeiro, a sua relação com os seus netos vai ser de muito vínculo, de muita confiança, de muita força. E segundo, isso pode sim curar feridas na sua relação com seus filhos. Porque os seus filhos, ao verem você tratando os filhos deles de forma respeitosa, de forma amorosa, sem repassar os padrões que você jogou em cima deles,
eles mesmos vão ser eternamente gratos a você, porque você está fazendo algo pelo filho deles, que é, né, quem eles mais, uma das pessoas que eles mais amam na vida, depois deles mesmos deveria ser, né? Então faça com seus netos, respeite como eles quiserem educar, siga a forma como eles estão te pedindo para seguir, porque isso é uma forma de você curar essa relação também. E a relação fica saudável, é igual assim, é olhar para os meus filhos, sinto muito, eu não fui tão saudável como eu gostaria que fosse. O que eu acreditava na época era assim, eu fiz desse jeito, é o meu melhor. Eu estava apenas dando o que eu recebi. Exato, agora fica assim, hoje eu estou melhor, hoje eu vejo que aquilo não foi tão adequado, ponto, mais nada. Não é para entrar em julgamento, culpa e punição, não é nada disso. É aprender, olha, hoje eu vejo que isso não foi tão legal, pronto. E eu vejo que aqui era uma responsabilidade minha, do seu pai, da sua mãe também, nós não soubemos como cuidar direito. Só isso, é aceitar a realidade sem fazer drama nenhum. Hoje seria interessante você aprender, liberte-se disso, que isso aqui não é problema seu, foi um problema nosso, sinto muito, pego isso de volta, segue a sua vida, aprenda e faça diferente com você mesmo e faça diferente com seus filhos. E assim, a cada geração vai ficando mais saudável a família. E, de novo, não tem perfeição. Eu não sou perfeito, como é que eu vou cobrar que os meus pais sejam perfeitos? Eu não sou perfeito, como é que eu vou cobrar que meus filhos sejam perfeitos? Somos seres em evolução que fazemos o nosso melhor. Só que não é para ficar parado. Hoje estou assim, amanhã estarei diferente, amanhã estarei diferente. E aí você ensina ao seu filho que você pode melhorar a cada dia. Não deixa de continuar sendo esse modelo de adulto, pai e mãe mais velho. Como é que eu estou lidando com tudo isso? Então, é evolução contínua. Ufa, como nós falamos aqui, Carol. Falamos, hein? Que delícia, né? A Regina Séria mesmo. A Regina Séria, entre várias, aqui colocou assim, muito obrigado por essa live e trazer essas orientações para a nossa evolução de pai e mãe. Que bom, que bom. Aí tá cheio de gente que pergunta, mas como é que cuida de filho assim? Como é que cuida de filho desse jeito? Como é que cuida de filho daquele jeito? Que tem problema assim, tem problema assado. Eu acho que tem uma regra simples. Faça o seu melhor, veja esse filho sempre capaz de evoluir, não um filho limitado, não importa se ele tem paralisia cerebral, se ele tem autismo, se ele tem não sei o quê. Ele é um ser em evolução e você vai ajudá-lo a se tornar algo ou um ser humano cada vez melhor e capaz. Por quê? Ele tem como melhorar e ficar cada vez melhor. Se você olhar para ele. Agora, se olhar para a doença, olhar para os problemas, aí você não olha para o filho. Olha para o filho. Não é assim, Carol? É assim mesmo. E eu quero fazer um comentário de uma pessoa que, Awakening, não sei como é que pronuncia direito esse nome, colocou assim: gostei muito da sua fala, Carolina, mas ninguém tem que perdoar seus pais. É normal colocar-se acima dos outros? Não seria mais correto apenas aceitar o passado e libertar-se do traumatismo? Pois é, são interpretações diferentes, que todos temos direito. Essa tal de interpretação do perdão é complicada. Quando eu, Carol, estou falando de perdão, eu estou falando para aquelas pessoas que guardam rancor, ressentimento, raiva dos pais. E, infelizmente, eu vejo muito isso na clínica, né? Muitas pessoas que têm esses sentimentos de rancor, de raiva, de ressentimentos. E para essas pessoas, para muitas dessas pessoas, esse se libertar acontece através do perdão, tá? Independente de crença religiosa aqui. O perdoar é assim, queridos pais, hoje como adulta, eu entendo que vocês deram o melhor que vocês tinham para dar, que vocês fizeram o seu melhor. Isso é o que eu chamo de perdoar, tá? É o compreender que os pais fizeram o que eles podiam fazer, que eles não fizeram nada com más intenções, né? Então, é isso que eu chamo de perdoar os pais. Mas, como você falou, essa história do perdoar depende de como se enxerga. Fica assim, não existe perdoar, eu tirei todos, vocês fizeram uma coisa errada, agora perdoa, acabou. É como assim, seleciona, deleta e não tem mais nada. Isso não existe, gente, tá? Isso não existe. Então tem que tomar cuidado com a interpretação.
Quando nessa dinâmica eu me liberto disso, não é assim, eu tiro a responsabilidade, eu levei muita surra, tem gente que colocou que levou muitas surras aqui dos pais, eu perdoo meus pais porque eles me bateram bastante. Não, eu me liberto disso. Isso é uma dinâmica de vocês. Eu não carrego mais isso comigo. Eu deixo isso com vocês. Eu pego de vocês só coisa saudável. Que eu acho que foi essa mesmo que falou, que eles bateram muito, mas não deixou faltar comida, nem fome. Exato. Agradeço tudo de bom que vocês fizeram por mim. E deixo os problemas que vocês carregam com vocês. A responsabilidade é de vocês. Só que assim, eu absorvo algo que é bom, aprendo com o que não foi bom e deixo o problema lá. Aí o nome que vai se dar para isso, então o nome que quiser, mas tem essa questão do nome e também tem a questão do que faz sentido, né? Que é uma coisa que eu aprendi com um dos meus queridos professores e mestres, Fernando de Freitas, né? Que tudo que a gente aprende, a gente pega o que faz sentido pra gente e dá descarga daquilo que não fizer sentido. Igual a gente faz com a comida. A gente come, o corpo absorve o que é bom e o que não é, a gente evacua e dá descarga. Então, todos vocês... Eu não estou aqui para falar que tudo que eu digo é verdade absoluta. Eu estou aqui para falar tudo que eu tenho para dizer do conhecimento da minha experiência de maternidade, da minha experiência de cuidar da minha criança interior e de todas as áreas que eu já estudei. O que fizer sentido para você, você pega e use e abuse na sua vida. O que não fizer, deixa de lado. Deixa lá. Né? Deixa lá. De novo, a gente vai filtrando. Não, tudo tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito, a Carol não é perfeita, ninguém é perfeito. Agora, nós colocamos uma grande energia na nossa vida para aprender sobre isso, né? Porque, de alguma forma, com certeza, todos nós carregamos um monte de traumas, um monte de porcarias, e para poder se libertar disso, fomos estudar, para ver como é que faz para se libertar. Não é que a gente é tudo lindo e maravilhoso, que nada. Geralmente, quem vai para essa área é porque está cheio de problemas. E aí optamos por entender, aprender, e aí trabalhar isso conosco e ajudar também outras pessoas que estão no mesmo lugar. E aquela história, o que está sendo falado hoje, eu e a Carol, se fizer uma live daqui a 10 anos, provavelmente vai estar diferente. Por quê? Porque nós evoluímos, estamos vendo outras coisas, porque isso não para. Mas tem princípios básicos que nunca vão mudar. Os princípios básicos, como, por exemplo, filho não é meu, filho da vida. Filho não é posse, eu não posso pegar o filho e dizer que ele é meu. Ele não é meu, ele é da vida. Eu tenho o dever de ajudar essa criança a se tornar um adulto e seguir para a vida, porque ele é da vida, ele não é meu. Se ele for meu, ele é escravo. Isso é posse, isso não é amor. Amor é liberdade. Se tem asa, ensina a voar. Tem perna, ensina a andar. Tem boca, ensina a falar. Para quê? Para que ele siga para a vida. Porque ele tem tanto direito de viver como eu também tenho. Ele tem direito de tomar as decisões dele como eu também tive. Ele tem direito de errar, como eu também errei. E ele tem o direito de errar. Como é que eu vou cobrar dele uma coisa que é impossível? É um ser que está sempre em evolução. E quando você sabe lidar com filhos desse jeito, e você organiza e ajuda esse filho a ter uma visão melhor de si mesmo, do outro, se amar, aprender a amar o outro de uma forma adequada, amar a vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter orgulho desses filhos lá no futuro. Você vai olhar para tudo isso, valeu a pena. Valeu a pena aquela noite mal dormida, valeu a pena aquelas dinâmicas, valeu a pena, porque hoje eu olho para esse filho e a sensação é que eu tenho orgulho desse filho, filha, estou falando, mas tenho orgulho dele, que olha só o que ele se tornou. E agora ele carrega para a vida as coisas boas que eu, o pai dele, a família passaram. Ele é um portador do amor da família. Em outras situações que não são boas, o filho é portador dos problemas da família. Esse filho vai para as drogas, cheio de problemas, não avança, conflito para todo lado. Todo mundo está certo, todo mundo é inocente, todo mundo é bom, mas a confusão não para, né? Então aquilo não funcionou. Vai ter muita explicação, justificativa, historinha, mas alguma coisa está errada, né? Então, o que a gente precisa fazer para lá na frente colher coisas boas? Então, aprenda a plantar, aprenda a podar, tem que podar, aprenda a adubar, e aí você vai construir uma dinâmica bem mais saudável.
eu tenho certeza absoluta que o resultado será muito bom. Não é perfeito, o resultado será bom o suficiente. E algo que, se der tudo certo, assim, hoje eu consigo ver que meus filhos estão numa situação melhor do que eu estive lá atrás. Aí eu vou ver que meus netos estão numa situação melhor do que eu e os pais deles também tiveram. Isso significa que a família está numa evolução. Mas não é chegar no alto da montanha que não existe isso. É sempre uma evolução. Carol, quanta coisa, né? Agradeço profundamente você ter aceito esse convite. É um prazer enorme apresentar você para esse universo, porque, assim, mais uma voz, mais um profissional que está carregando dinâmica saudável e ajudando outras pessoas também a encontrarem uma vida melhor. Então, isso não tem preço. Então, uma alegria enorme ter você aqui. Vou falar em nome de todo mundo aqui, está cheio de gente falando aqui um monte de coisa aqui, agradecendo pela live, perguntando, vai ficar gravado assim, vai ficar, vai ter contato. Quer saber mais? Assista o Fernando Freitas. Agora tem mais uma, a Carolina, que também está aqui, a Carolina Pinheiro. Você profissionalmente é Carol ou Carolina Pinheiro? Carolina Pinheiro, nome Carolina profissional. Pinheiro. Então, estou chamando de Carol. É intimidade, é a Carolina Pinheiro. Como é que é no Instagram mesmo? Carolina Pinheiro? Carolina Pinheiro CP, C de Carolina, P de Pinheiro. Ah. Fer, foi uma honra. Eu é quem agradeço por esse convite. Que delícia de aula, de bate-papo que a gente teve aqui. Foi uma delícia participar desse momento com você. Que venham próximos no futuro. Sim. Num futuro breve, quem vem é o Nuno e a Flora. O Nuno e a Flora que está aí, ó. Tá virando. Daqui 2 semaninhas aí, ou se eles quiserem vir antes, nunca saberemos, né? Mas estão aqui quase prontos para vir para o mundo, mas que venham outros também bate-papos deles, assim que eu conseguir me organizar com as crianças. E é isso, muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra compartilhar esses momentos com você, e obrigada a todas as pessoas que entraram, que assistiram, que participaram, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. E também compartilhar algo assim, do orgulho que eu tenho de ver você crescer, evoluir e muito, não só como profissional, mas como ser humano, como esposa, como mãe. E eu sei que você está fazendo sempre o seu melhor, está num esforço enorme para ficar cada vez melhor. E é uma delícia ver esse seu crescimento. E fico muito feliz em participar de tudo isso e ser mais uma força que está levando você para um lugar mais saudável, assim como você também vai fazer com todas as pessoas que estão te procurando também. E quanto mais pessoas como você nós tivermos aqui no mundo, as pessoas que estão assistindo, e você que assistiu, ajudar a levar esse conhecimento, melhor. Sinceramente, o nosso grande objetivo é ajudar as pessoas a ficarem mais saudáveis. E a Carol também está nesse time, faz parte desse time, de ajudar o mundo a ficar mais saudável, porque tanto eu como ela adoramos criança, adoramos, cuidando muito da nossa criança, adoramos criança e queremos dar um mundo melhor para o futuro, o nosso futuro, o futuro da nossa família. No fundo, nós somos tudo a mesma família, vamos dar um futuro melhor para essa juventude toda, porque nós temos esse poder, essa capacidade de ajudar o mundo a ficar melhor. E é isso que nós fazemos, e esse objetivo dessa live, de várias outras, desse conteúdo que nós vamos colocando, é sempre ajudar nesse caminho. Carol, sucesso para você, felicidade. Obrigada, Fer, você não consegui terminar a live sem derrubar uma lagriminha. Isso é bom também, é gostoso. E que venha um parto, ela tá lá, quer ver? Levanta um pouquinho, só para eles verem o tamanho da barriga que ela tá. Olha só, gêmeos, olha lá. Olha, ó. Eita! Esses dois já estão vindo numa família abençoada aqui, que todos esses conhecimentos você vai passar para ele, também compartilhamos aqui, vai continuar compartilhando com todos vocês. E aí, vamos ser mais saudáveis? Vamos ampliar a consciência? Vamos, Carolina! Vamos embora! Valeu, pessoal. Um grande abraço, gratidão pela presença de vocês. E se vocês gostaram, tá com um like aqui para que esse conteúdo chegue em várias outras pessoas. Cada vez que você põe um like aqui, você ajuda esse conteúdo a chegar a pessoas que estão buscando esse tipo de conhecimento. Então, você também tem o poder
de fazer com que conhecimentos mais saudáveis cheguem em pessoas que estão buscando esse conhecimento, como você. Então, tá com like aí. Gostou? E quando vai Entra no reprisar? canal. Já tem data para reprisar, para eu avisar o pessoal que não conseguiu Isso aqui assistir? fica gravado, isso vai ficar gravado e depois vai fazer parte lá. Quem quiser vai só procurar, por exemplo, lá no YouTube, vai estar lá, vai estar no Instagram. Então é só procurar que vai ter essa live lá, tá? E canal do YouTube, para quem está pelo Instagram, isso. Fernando Freitas CS. O meu é Fernando Freitas CS. Fernando Freitas CS. Isso. Então, quem e o tá meu é Leve aqui, Maternar. Leve Maternar. Olha que gostoso, ó. Leve Maternar. Até o nome é bem gostoso, né? É bom, né? Porque esse Leve Maternar tira esse peso, né? Tem gente que acha que ser mãe é sofrer no paraíso, ou não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, cada besteira. Ser mãe e ser pai é um grande prazer. Dá trabalho, a gente se esforça, mas é um prazer imensurável. É algo assim que só quem já passou sabe o que é. Você consegue se imaginar antes de ser mãe, falar, não quero ser mãe? É interessante, né? Mas dá trabalho. Quis, viu? Vou falar. Mas dá trabalho. Enche o saco. Você não entendeu. É que eu vou perder minha liberdade. Perder sua liberdade. Gente, você vai ganhar algo que é maravilhoso. Ver aquele ser que está ali, olhar o fruto do amor dos dois, né? Você olha, é uma mistura dos dois, né? E conforme vai crescendo, vai misturando a essência, mistura a alma, mistura o jeito de funcionar de cada um. E o amor material. E outra, esse trabalho, essa perda de liberdade é tudo temporário, né? Depois eles seguem a vida deles e você tem todo o tempo do mundo para você de novo. Exato, né? Continue se amando. Então, assim, eu me amo, compartilho amor com meu marido, minha mulher, compartilho amor com os meus filhos, mas eu continuo me amando, eu sou responsável por mim mesmo, eu vou ajudar meu filho a se amar, a ser responsável pela própria vida, pelo seu sucesso e pela sua felicidade. E isso ele vai compartilhar com todas as pessoas que ele amar na vida dele. Carol, eu te amo, um beijão enorme para você, sucesso, parabéns nessa sua grande jornada como mulher, esposa, mãe e profissional. É uma honra e um orgulho ter você aqui, tá? Um grande beijo para você. E um grande beijo. E um grande beijo e abraço para todo mundo que assistiu aqui, que com certeza está saindo mais preenchido, mais leve, cheio de amor, cheio de capacidade de amar e levar esse conhecimento em frente. Carol, beijo para você. Beijo enorme, gente. Beijo para todo mundo que está aí. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite.